Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e a discussão de hoje faz parte do nosso projeto de leituras feministas para 2024 que está chegando ao final. E se você quiser acompanhar as próximas leituras com a gente, só me seguir lá no Instagram, @tramaliterária, que eu vou deixar tudo previamente publicado. Hoje a gente fala sobre um livro da Bell Hooks que se chama E Eu Não Sou Uma Mulher. Eu gosto muito da Bell Hooks, tem vários livros dela resenhados por aqui. Vou deixar os links aqui na descrição e hoje a gente fala então sobre E Eu Não Sou Uma Mulher. É um livro organizado em 5 capítulos, 5 longos capítulos, é um livro com uma certa extensão, é um livro grande, com capítulos densos, com capítulos que abordam de modo aprofundado os temas a que cada capítulo se propõe e de modo geral a gente pode dizer que o livro vai falar sobre aspectos da construção de diferença de mulheridade para mulheres brancas e para mulheres negras, entre outros vários temas. Esse talvez seja o tema central, como que a ideia de feminilidade, como que a ideia de mulheridade se constrói, considerando ali a formação dos Estados Unidos, a partir ali do momento, nos Estados Unidos, do início da escravização de pessoas negras. Então a gente começa a partir desse ponto, de como pessoas negras foram levadas para os Estados Unidos, e vem acompanhando até mais adiante, até os dias contemporâneos, até o momento em que a gente vive atualmente, apesar de que a Bell Hooks ela dá mais ênfase, conta mais essa história das antepassadas, de como aconteceu esse processo de escravização e como esse processo de escravização definiu como mulheres brancas se viam, como mulheres negras se viam, como mulheres brancas viam as mulheres negras e como mulheres negras viam as mulheres brancas, e como essa construção cultural que demora muito tempo para ir sendo produzida, como quando chega ali no momento dos primeiros movimentos em relação ao voto feminino, em relação às primeiras organizações das mulheres, em relação a conquistas de direitos, como que toda essa história culminou para que isso aqui, nesse momento, acontecesse de uma determinada maneira, a partir de muitas disputas, a partir de muitas questões, a partir de muitos enfrentamentos em que essas mulheres acabavam tendo. Então a Bell Hooks conta toda essa história, não dá tanta ênfase no tempo presente, até porque ela faz isso em outros livros, a gente vai ter outras obras da Bell Hooks que faz isso muito bem, então faz logicamente muito mais sentido ela contar essa história para mostrar como que isso se desenha, como que isso se delineia no tempo presente. Os primeiros capítulos são muito sofridos, assim, acho que todos de alguma forma são, mas o primeiro capítulo e o segundo, eles são capítulos que vão contar diretamente como que aconteceu esse processo de famílias e mulheres e pessoas negras serem tiradas, serem arrancadas da sua terra natal, serem levadas para uma terra diferente, como que era esse processo desse transporte, em que condições que isso acabava acontecendo, qual era o tipo de violência que essas mulheres e esses homens acabavam precisando enfrentar. Então isso tudo é contado de modo muito claro, até porque a Bell Hooks faz uma coisa muito legal, que é pegar aí materiais que já tenham isso publicado e vai contar a história de fato de pessoas escravizadas e que contaram suas histórias posteriormente. Então tem de certa forma um compilado dessas narrativas, a gente vai ter a discussão dessas narrativas e como são narrativas verdadeiras e como são narrativas muito transparentes. Isso vai ser muito sofrido de ler, assim, muito difícil de ler, porque uma coisa é você saber que em determinado momento houve escravidão, que esse processo de transporte ele era um processo cruel e violento. Outra coisa é você ouvir uma história de que no dia tal, a pessoa tal fez exatamente tal violência com um bebê de 7 meses. Então tem um outro efeito, porque a gente vai ter acesso a essas histórias sendo contadas ali com a brutalidade que essas histórias têm, sem nenhum tipo de enfeite, sem nenhum tipo de floreio. No capítulo 1, intitulado Sexismo e a Experiência da Mulher Negra Escravizada, a gente vai ter uma discussão, uma apresentação de como era a experiência da mulher negra que era escravizada, a partir especialmente da questão do sexismo, da questão de diferença de sexo, da questão de diferença de gênero, e a quais tipos de violência que essa mulher foi submetida, e que não era uma violência que atingia homens, justamente por causa da questão do sexismo. Então, mulheres, por serem mulheres,
acabavam sofrendo tipos específicos de violência. A gente pode pensar, por exemplo, numa que ela começa citando aqui, que é a ideia de que mulheres negras elas eram incentivadas a se casarem, elas eram incentivadas a se casar tanto com pessoas brancas, com homens brancos, quanto com homens negros, mas de certa forma tinha um aspecto na ideia aí do casamento, com foco específico numa busca de reprodução para gerar novos escravos. Então esse é um tipo de violência específica justamente porque há a crença ou a percepção do corpo dessa mulher e dessa mulher apenas como uma produtora de novos trabalhadores, de novas ferramentas de trabalho, a partir de um processo completo de desumanização. Então essa mulher ela vai servir para isso. Além disso, ela vai discutir vários outros tipos de violência a que mulheres negras escravizadas eram submetidas, como o livre acesso que muitas vezes os senhores dessas mulheres tinham em relação ao seu corpo, então não tinha como uma mulher se defender do estupro, porque ela não tinha nada legal que amparasse ela e também não tinha para ela quem recorrer. Então a mulher acabava sofrendo um tipo de violência específico por causa do seu sexo, por ser mulher especificamente. Acabava que essa mulher às vezes ela era vítima de violência também por parte de homens negros, porque também não tinha muito um como se proteger, um como se defender daquele tipo de violência. Então a questão do estupro ela era uma violência contínua por parte em relação a essas mulheres. Além disso, muitas vezes essas mulheres tinham que lidar também com uma certa raiva ou com uma série de métodos de tortura que eram aplicados especificamente pelas senhoras brancas, que por uma série de razões ficavam com ciúme, por uma série de razões acabavam entendendo essas mulheres como promíscuas, como oferecidas, justamente porque em algum momento o marido ia se interessar. E a gente vai ter relatos muito cruéis e muito transparentes de como essa violência se dava, como por exemplo de um dia que uma senhora branca chega em sua casa depois de uma viagem e ela chega e o marido dela tá estuprando uma menina de 13 anos e aí essa menina acaba sofrendo uma sequência de métodos de tortura e de punição por parte dessa mulher, que vai dizer que ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, que vai dizer que ela provocou, que vai dizer que aquilo era culpa dela. Então todo esse processo ele era muito sofrido, porque a mulher ela era aí duplamente condenada, ela era duplamente vitimizada. Então ela era estuprada e depois ela ainda tinha que lidar com a fúria, com a ira e com o ciúme dessa mulher branca que achava que o seu marido não tinha resistido às tentações, não tinha cedido às tentações que obviamente essas mulheres negras promíscuas estavam provocando. Então ela vai falar sobre diversos tipos de violência às quais as mulheres eram submetidas, mas também fala sobre como isso foi minimizado ao longo da história, porque isso era entendido muitas vezes, ou foi entendido muitas vezes, inclusive por pesquisadores, que isso era uma violência contra o homem, não contra a mulher, porque dizia-se que esse homem ele se sentia meio castrado, porque ele não conseguia proteger as mulheres negras, porque ele não conseguia amparar as mulheres negras. E a Bell Hooks ela vai mostrar, por meio de diversas referências, que não existia esse desejo do homem negro de proteger as mulheres negras, porque na verdade, por via de regra, pela estrutura patriarcal, o homem ele protege as mulheres da sua família, ele não está muito preocupado em proteger todas as mulheres do mundo. Então não havia esse processo de castração, justamente porque quem estava sofrendo diretamente a violência eram as mulheres. E de fato isso era meio que diminuído ou meio que tratado como uma violência menor do que a violência que os homens estavam sofrendo por, olha só, não está conseguindo proteger essas mulheres negras. E a Bell Hooks ela é incisiva em falar que a escravidão, ao contrário do que se defendeu muitas vezes, ela era mais cruel com as mulheres, porque essa mulher ela tinha que trabalhar na lavoura, ela tinha que trabalhar na colheita, igual os homens trabalhavam, então não tinha uma proteção dessa mulher de que não, ela vai trabalhar menos porque ela é mulher, então ela tinha que produzir tanto quanto o homem, e além de ter que produzir tanto quanto o homem, ela ainda tinha que prestar outros tipos de serviço, e além dos outros tipos de serviço que ela tinha que prestar, ela lidava com toda essa violência que é de ordem sexual. Como ela fala também, a nudez ela era um método contínuo de tortura, justamente porque um processo como é o da escravidão, ele se usa muitas vezes da desumanização daquela pessoa, do rompimento dos vínculos daquela pessoa com qualquer coisa que dê a ela algum tipo de dignidade, como referências à sua terra natal, como seu nome,
como sua religião. Então, tudo que fosse possível tirar desses sujeitos que estavam ali em completa situação de opressão era tirado. E em relação às mulheres, acabava acontecendo um tipo específico de violência nesse sentido, que era uma punição que acontecia a partir da nudez. Então, essa mulher, quando apanhava, ela apanhava nua, porque ela sem roupa e amarrada e presa, ela não tem como se proteger nem dos olhares das outras pessoas, além da violência física que ela está sofrendo. Então, ela vai falar sobre como a nudez era recorrentemente utilizada também como método de opressão, como método de punição. Uma outra defesa que ela faz, e que também é muito importante quando a gente fala sobre estupro, e aí sobre estupro em diferentes espaços, em qualquer espaço em que haja a ocorrência do estupro, é que o estupro ele não é sobre desejo. Então ela fala aqui que, ao contrário também do que se defendeu, inclusive por parte de pesquisadores muitas vezes, a exploração do corpo daquela mulher em termos sexuais não acontecia porque aquele sujeito, aquele homem branco, desejava aquela mulher, ele queria muito aquela mulher, não tinha a ver com desejo, tinha a ver com uma tentativa de implementação de um terrorismo institucionalizado. Então ele fazia aquilo para mostrar que ele podia, para mostrar que aquele corpo daquela mulher era um corpo que pertencia a ele, porque ela era posse, porque ele tinha comprado. Então, se ele tinha comprado, ele tinha pleno acesso àquele corpo, numa evidência e mostrando que aquela mulher ela estava completamente desumanizada. Qualquer tentativa de autodefesa, qualquer tentativa de autoproteção era sempre severamente punido, justamente porque esse sujeito ele era dono daquela mulher, então ele tinha pleno acesso àquele corpo, e isso obviamente não é sobre desejo, isso é sobre violência, sobre tentativa de implementação aí de uma forma muito cruel e muito violenta mesmo do próprio poder. Para isso ser feito com um pouco menos de julgamento, com um pouco menos de olhares tortos, começou-se a se difundir uma série de mitos em relação à sexualidade da mulher negra, em contrapartida a mitos em relação à sexualidade da mulher branca. Então, mulheres brancas eram constantemente descritas como mais contidas, como mulheres com desejo mais restrito, com mulheres com corpos um pouco mais dóceis, mais domesticados, enquanto que mulheres negras elas eram entendidas como seres cuja sexualidade era completamente selvagem, sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de pudor. Elas em completo em estado completo de lascívia. Então, por causa disso, ela provocava esses homens, ela instigava esses homens que, coitados, não conseguiam resistir, e como eles não conseguiam resistir, acabava estuprando. E isso acabava gerando efeitos tanto para a consciência da mulher negra, quanto também para a consciência da mulher branca, porque ela se via de fato como essa mulher que tinha que ser mais contida, sua sexualidade tinha que ser reprimida. Inclusive, muitas vezes essas mulheres preferiam, quando muitas, não todas, óbvio, mas muitas mulheres ficavam satisfeitas quando seus esposos procuravam as escravas para se relacionar, por duas razões. Porque esses homens acabavam deixando elas um pouco mais em paz, e também porque elas tinham mais medo de ele se relacionar com uma outra mulher branca. Então a gente consegue perceber o nível de desumanização, assim. Então ela sabe que esse homem vai trair de qualquer maneira. Então, se esse homem vai trair de qualquer maneira, é muito melhor que esse homem traia com uma mulher escravizada que esteja dentro de casa, do que, sei lá, com uma outra mulher branca que não se sabe quais podem ser as consequências. Em determinado momento na história, por causa dessa vontade, desse desejo de reprodução de pessoas escravizadas, era comum que houvesse uma certa recompensa, muito minúscula, sei lá, vestido ou algum dinheiro muito pequeno que não permitisse essa mulher fazer absolutamente nada. Então havia algum tipo de recompensa para as mulheres que tivessem filhos. Só que era comum haver também uma problemática muito frequente, que é de quantos abortos essas mulheres tinham, porque elas não tinham mais tranquilidade quando elas estavam gestantes, quando elas estavam grávidas. Essa mulher ela ia ter que continuar trabalhando, ela ia ter que continuar produzindo, muitas vezes tinham que continuar sendo estupradas. Então não tinha nenhum tipo de paz para essa mulher, e como não tinha nenhum tipo de paz para essa mulher, era muito comum dessa mulher engravidar, sei lá, de 7 gestações e 2 gestações vingarem. Então é novamente um processo de desumanização, porque essa mulher ela não tem direito nem ao seu próprio parto, à sua própria gestação, ao cuidado da sua prole, nem que for ali nos primeiros momentos, até porque reconhecidamente a gente sabe que as crianças vão ser vendidas posteriormente, vão ser postas
para trabalho escravo, mas de qualquer maneira essa mulher ela perdia o direito até a sua própria gestação, porque por causa das condições de extrema violência nas quais ela trabalhava, isso acabava gerando efeitos muito negativos também nesse aspecto, assim, de engravidar muitas vezes e as gestações vingarem muito poucas. Como ela vai mostrar, no século XIX vai começar a haver um outro tipo de discussão, que é no sentido de como vai se construir uma ideia de mulheridade, porque essas mulheres negras, elas trabalham nas casas, elas trabalham nos campos, mas elas têm as mulheres brancas, ou elas têm as senhoras como referência, e elas querem ser aquilo, elas não querem ser a mulher que dá conta do serviço, a mulher que é forte, elas querem ser vistas como a partir daquele ideal de mulheridade que elas estão enxergando ali. Então, até porque a gente já consegue pensar num certo tempo, em gerações que essas mulheres já estão aqui, dentro suprimida de sua cultura, funcionando e existindo dentro de uma cultura completamente diferente. Então esses ideais do lugar em que elas estão começam a provocar um determinado efeito. Então elas já não querem mais serem vistas como as mulheres que trabalham, elas querem ser vistas com algum tipo de delicadeza, com algum tipo de autocuidado. E é a partir daí que começa a haver uma série de diferenças e uma série de rupturas no modo como essas mulheres se enxergam a partir do ideal branco ao qual elas estão começando a ter acesso. A partir do momento que essas mulheres estão imersas em uma outra cultura, em um outro país, a partir de uma situação de completa exploração, vai haver então, a partir desse momento, a construção de uma ideia de mulheridade diferente da que elas tinham anteriormente. No capítulo 2, intitulado A Desvalorização Contínua da Mulheridade Negra, ela vai mostrar sobre isso, ela vai falar sobre isso a partir de diferentes exemplos, porque ela vai defender que essa continuidade de exploração sexual das mulheres e a partir da exploração da mulheridade dessas mulheres, no sentido de que a maternidade delas era explorada, ou o corpo delas era explorado, a exposição por meio da nudez e diversos outros tipos de violência relacionados especificamente ao sexo e que vão para além do estupro. Então, além do estupro, há uma série de outros tipos de violência relacionados ao corpo. Então, a partir do momento que essas mulheres começam a sofrer continuamente com esses tipos de violência, vai haver um impacto social e um impacto psicológico muito grande, muito significativo, que vai moldar o modo como essas mulheres se enxergam, mas também o modo em relação a como a sociedade enxerga essas mulheres, porque essa ideia da mulher negra enquanto extremamente promíscua, extremamente devassa, extremamente sexual, vai ser um mito que vai ser profundamente alastrado, além de outros, da mulher negra enquanto extremamente bruta, grosseira, ofensiva, rude, são mitos que vão ser carregados e que vão estar nas televisões e nos programas, nas minisséries, de modo também muito frequente. E esses ideais, essas ideias de mulheridade que vão se construir socialmente, culturalmente, em torno dessas mulheres negras, vai ser muito prejudicial, justamente porque essa mulher chega um momento em que ela começa a se ver assim, ela realmente começa a se ver como alguém mais brutalizada, como alguém incapaz de desenvolver uma delicadeza como a das mulheres brancas, como a das senhoras. Então, isso tem um efeito muito significativo no modo como essas mulheres se veem. Nas cidades vai ter um movimento diferente em relação a como era o movimento das fazendas, justamente porque como a gente tem esses mitos sendo difundidos de modo muito contínuo, vai ser muito comum que homens brancos procurem e sejam meio que deslumbrados com a questão da sexualidade da mulher negra, porque realmente eles acreditam muito naquilo. Então vão se multiplicar casas de prostituição em que haja mulheres negras, em que as trabalhadoras sejam mulheres negras, justamente porque há o reforçamento desse mito de modo muito contínuo. Então, a mulher negra, como essa mulher devassa, e ela está ali em condição de que ela precisa ganhar algum dinheiro, ela precisa ter algum trabalho, ou mesmo por meio da exploração do corpo dessa mulher, necessariamente, em algum momento, várias dessas mulheres vão rumar para a prostituição e esse movimento social e cultural e econômico também, ele vai fazer com que esse mito da mulher negra enquanto extremamente sexual, ele seja reforçado por meio dessas estratégias.
Entre outras razões, é por isso que ela vai dizer que chega um momento, com o avançar da história, vai começar a haver casamentos interraciais. E ela vai dizer que é muito comum que homens negros procurem mulheres brancas para se casarem. Então a gente começa esse movimento que tem efeitos até hoje, ali naquele momento, de que esses homens eles procuravam necessariamente mulheres que tinham um certo respeito ou um pouco mais de condição dentro da sociedade, e eles vão procurar necessariamente mulheres brancas. A relação entre homem negro e mulheres brancas não eram tão mal vistas quanto era a relação de mulheres brancas de mulheres negras com homens brancos. Então, qualquer homem branco que quisesse se casar com uma mulher negra, ele ia precisar enfrentar ali uma série de questões com os seus amigos, com os familiares, e enfrentar uma série de resistência, porque é como se ele estivesse trazendo para dentro de casa uma mulher que ia reproduzir os filhos, e esses filhos dessa mulher iam herdar o nome branco. Então isso era muito mais mal visto naquele momento. A relação entre mulheres negras com homens brancos era muito mais mal vista do que a relação entre homens negros e mulheres brancas. Até porque esses homens, de alguma forma, e a Bell Hooks, uma coisa interessante dela é que ela bate em todo mundo, assim, ela não protege nenhum grupo. Então, ela vai falar que havia ali um mecanismo, em algum momento começa a haver um certo mecanismo de hombridade mesmo, de algum suporte que esses homens se dão, no sentido de não tem problema se ele se casar com essa mulher branca, o problema vai ser quando esse homem se casar com uma mulher negra. Então aí a gente vai ter um problema maior. Dessa forma, o que vai acontecer com o avançar da história é justamente o fato de que a mulher negra ela precisa se tornar muito independente quando comparada às mulheres brancas, enquanto que a mulher branca, não desconsiderando e considerando, como ela faz muitas vezes, toda a violência que mulheres brancas também sofriam, todo um processo de submissão que as mulheres brancas também sofriam, o que ela vai dizer é, a mulher negra ela não tinha nenhum tipo de proteção de um homem branco, de uma família, de um homem, não tinha proteção de um homem, não tinha proteção de uma família. Esse homem que era para casar com ela, ou que deveria querer casar com ela, ele está procurando uma branca para se casar. Então, por causa disso, as mulheres negras precisam ser completamente independentes. Só que não é uma questão, como se vai pensar muitas vezes, de que a mulher negra é muito mais forte, a mulher negra ela é muito mais bem resolvida, ela é muito mais determinada, enquanto que a mulher branca é delicada, coitada, ela não tem muita força. Na verdade, o que vai acontecer é uma questão de necessidade. Então, se não tem ninguém ali para proteger essa mulher, ela vai precisar se virar sozinha. Justamente por causa disso, ela começa a trabalhar de modo remunerado muito antes das mulheres brancas, justamente porque elas não têm outra coisa para fazer, não tem ninguém para pagar a conta delas. Então, elas precisam trabalhar, e por causa disso vão surgir outros mitos da mulher negra enquanto muito forte, muito guerreira, muito trabalhadora, enquanto só tá lascada. No capítulo 3, intitulado O Imperialismo do Patriarcado, ela já começa a discutir ali final do século XIX, início do século XX, quando começa uma movimentação um pouco mais organizada dessas mulheres, das mulheres brancas, em torno da luta de direitos. Então vai começar a haver uma série de movimentos, no sentido de que essas mulheres começam a meio que se ver como representativa de todas as mulheres, então as mulheres começam a falar sobre a necessidade de começar a trabalhar, então essas mulheres começam com pautas que são particulares das mulheres brancas, mas que são entendidas como pautas gerais. Então é como se essas primeiras mulheres que estivessem lutando ali pelos primeiros direitos das mulheres brancas pensassem, bom, toda mulher precisa trabalhar, né? Toda mulher precisa ter seu dinheiro, toda mulher precisa ter a sua independência, toda mulher precisa ganhar sua grana para poder fazer alguma coisa. Enquanto que as mulheres negras já estavam trabalhando fazia muito tempo. Claro que em condições de exploração, em condição de uma remuneração muito ruim, claro, mas que ainda assim já estavam trabalhando. Nesse capítulo também, o imperialismo do patriarcado, ela vai falar sobre a dificuldade em que essas mulheres brancas tinham de incluir mulheres negras na luta, de incluir a pauta de mulheres negras, porque elas se viam quase como grandes salvadoras das mulheres. Quando chegavam as mulheres negras para tentar imprimir alguma pauta, falar de alguma coisa que fosse um pouco mais particular, que fosse relacionada a outro tipo de relação, elas vão ficar muito surpresas porque elas não lidam com aquele mundo, elas não sabem daquele mundo, e começa aí a ter uma série de rupturas. É nesse capítulo também que ela vai falar sobre o quanto era difícil das mulheres negras enxergarem nesse momento a opressão dos homens negros, justamente porque
a opressão ela era entendida ou ela era percebida como algo vinculado ao poder, ao dinheiro. Então é quase como se falasse que só quem pudesse ser opressor fosse o homem branco, porque ele tinha posses, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha condições. E a Bell Hooks ela vai mostrar que naquele momento, se for analisar como estava estruturado, já era possível perceber uma série de relações extremamente opressivas por parte desses homens negros, de violência física, de diversos tipos de violência em relação a essas mulheres, de exploração dessas mulheres. Então ela vai falar que homens negros nesse contexto, eles também podiam ser extremamente misóginos, extremamente preconceituosos em relação às mulheres, extremamente sexistas. Até porque eles começam em algum momento a adotar alguns valores da sociedade na qual eles estão inseridos, naturalmente. Então, se eles estão inseridos nessa sociedade, eles vão começar a adquirir valores dessa sociedade. Então, eles também querem que as mulheres deles fiquem dentro de casa, as mulheres negras fiquem dentro de casa. Ele também vai começar a dizer que a mulher precisa adotar uma certa submissão. Ele também vai dizer que a mulher negra também precisa se comportar de uma outra maneira. E a Bell Hooks ela vai mostrar que isso vai ser especialmente difícil porque essa mulher ela está funcionando durante muito tempo de um modo muito diferente do que funcionam as mulheres brancas. Então, só querer que essas mulheres negras adquiram e exerçam uma performance diferente de como elas foram conduzidas é meio contraditório, no mínimo. Inclusive, nas primeiras movimentações, nas primeiras lutas em relação ao direito ao voto. Então, naquele momento, só o homem branco podia votar. Então, naquele momento, começa a se articular outras lutas e os homens negros eles vão se colocar como sujeitos que até consideram a possibilidade das mulheres negras também votarem, desde que eles também assumam uma posição de liderança dentro dessa estrutura, desde que eles estejam acima das mulheres, a gente pode pensar assim. Então, vai ser um movimento tanto de reprodução da estrutura que eles observavam e que vai também ser, novamente, ainda mais desafiador para as mulheres negras, porque elas começam aí a sofrer com todo um processo de opressão que vem tanto de homens brancos, quanto de mulheres brancas, quanto de homens negros. Então, essas mulheres, elas estão sozinhas, no sentido de que não há um grupo diferente dentro do qual e a partir do qual elas possam conseguir apoio, porque cada um ali está lutando pelo seu próprio poder. Então, homens negros estão lutando para ter um poder, né, para ter um certo poder, até porque estão imersos nessa sociedade que é dividida sexualmente e racialmente e em termos de classe. Então, necessariamente, esses sujeitos querem acesso a um tipo de poder. As mulheres estão lutando, as mulheres brancas estão lutando pelo direito ao voto e as mulheres negras estão começando aí na sua luta, tanto por educação, quanto por direito ao voto, quanto por outros direitos. E aí, esses grupos eles não se conversam porque cada um está lutando pelo seu. Como ela vai dizer, inclusive, esse desejo e essa busca que os homens negros tinham em relação a meio que ser equiparado a homens brancos não vai acontecer nunca. E que talvez fosse um desejo, no sentido de eu quero lutar, eu vou lutar com esses homens, mas em algum momento eu quero ser equiparado. E isso não vai acontecer, mas como ela vai mostrar, muitas vezes o homem negro ele vai se ver como representante, como o único representante dos negros. Então, quando os homens negros estão lutando pelos seus próprios direitos, eles estão lutando pelo direito dos homens negros e não pelo direito das pessoas negras. Então, muito provavelmente, queriam acesso ao voto deles e não necessariamente em relação ao voto das pessoas negras. Nesse processo de desculpa, a misoginia vai crescer muito, porque, de fato, se os homens brancos já viam as mulheres como suas inimigas, tanto as mulheres brancas quanto as mulheres negras eram vistas de modos diferentes, mas eram enxergadas como objetos de uso a partir do seu desejo. Em algum momento os homens negros também vão desenvolver essa percepção e também vão ter um modo de atuação que vai ser extremamente exploratório em relação às mulheres, justamente porque elas vão ser vistas de fato como inimigas e vão sofrer diferentes tipos de violência sexual e de violência de gênero, justamente porque elas estão agora sendo vistas agora pelos homens negros também como objetos. Capítulo 4 é um capítulo muito bom, que é intitulado Racismo e Feminismo, a questão da responsabilidade, que ela vai mostrar o racismo, a construção do racismo a partir de uma perspectiva diferente, que não seja só de uma violência direta em relação à raça, não só em relação ao ataque direto em relação de uma pessoa branca em relação a uma pessoa negra. Ela vai dizer que o racismo ele se dá pela estrutura, pelo modo como um país é estruturado, pelo modo como
a história contada. Então ela vai dizer em determinado momento que você só precisa tirar dos livros de história que a África é o berço da civilização e dizer que a Europa é o berço da civilização para você ter uma história muito diferente do que é a história original e que necessariamente tira um grupo de uma situação de poder. Então, se você conta uma história em que a África é o berço da civilização, você tem uma história em que há um tipo de valorização da história das pessoas negras, da história dessas pessoas desapropriadas dos seus lugares. Então, você tem uma história sendo contada e quando você diz que não, quando você esquece de contar isso, quando você suprime isso do livro de história, você tem necessariamente o racismo acontecendo, a gente tem necessariamente uma expressão de racismo e que necessariamente mostra para esses sujeitos sobre si próprio de uma perspectiva bastante enviesada. Em determinado momento, quando mulheres negras e mulheres brancas e do outro lado, homens negros estão lutando pelo direito ao voto, em algum momento elas começam a ter a percepção de que talvez os homens negros consigam voto e elas não. E isso vai deixar as mulheres brancas profundamente revoltadas e se organizar numa outra estrutura. Então, pela primeira vez, elas vão se aliar de fato, né, se aliar a trazer mulheres negras para perto de si, justamente no sentido de tentar ganhar em volume, justamente porque elas percebem e ficam com raiva disso, porque elas percebem que, olha só, homens negros talvez consigam mais coisas do que elas, porque é muito mais fácil para um homem branco ceder um certo poder para homens negros do que para mulheres brancas. Então isso deixa essas mulheres profundamente revoltadas. E aí vão começar a se organizar de uma outra maneira e vão começar a trazer mulheres negras para poder fazer volume, ainda que a pauta dessas mulheres não vão ser ouvidas de uma maneira sincera, mas elas vão começar a citar mulheres negras como referência, como por exemplo é a Sojourner Truth, que é autora de um texto que tem essa fala, que é o título do livro, E Eu Não Sou Uma Mulher. Então é uma mulher que vai ser constantemente citada nesses movimentos, ainda que haja uma certa resistência em relação à fala da Sojourner, porque ela tem uma fala bastante politizada, ela tem uma fala bastante combativa, ela não tem muitas papas na língua, ela quer trazer o problema das mulheres negras e como as mulheres brancas estão trazendo as mulheres negras só para fazer volume, isso vai ser visto como um problema. Essa disputa entre mulheres brancas e mulheres negras, como ela vai dizer, vai crescer muito a partir das próximas lutas e para as próximas lutas, justamente porque essas mulheres de fato não conseguem se entender. E como ela defende essa dificuldade em conseguir se entender, claro que tem raízes no racismo, mas também tem raízes no fato de que essas mulheres elas foram constituídas para se odiar. Então, mulheres brancas, as senhoras, elas odiavam mulheres negras porque elas eram consideradas devassas, consideradas promíscuas e era quem o marido delas ia procurar. E, em contrapartida, as mulheres negras tinham uma relação de muita dificuldade com a imagem dessa mulher branca, justamente porque ela era essa mulher que de alguma maneira ela queria ser, que ela era limpa, que ela era arrumada, que ela era delicada, que ela era gentil e que enquanto essa mulher negra ela estava indo fazer trabalho braçal. Então, como ela vai dizer, essa mulher branca ela é, por parte da mulher negra, tanto fruto de ódio como fruto de inveja. Então, como ela vai dizer que só vai acontecer, só tem possibilidade de acontecer uma aproximação entre mulheres brancas e negras quando de fato se entender todos os aspectos políticos dessas disputas, todo modo de como isso é muito engenhosamente construído ao longo de décadas e ao longo de séculos para que esse ódio ele seja permanente, para que esse ódio ele seja contínuo. Então, como ela disse, as mulheres precisam superar esse ódio histórico e cultural para que em algum momento consigam se entender e de fato consigam contribuir para a luta uma das outras, mas que especialmente de fato consiga contribuir, de fato feministas, por exemplo, consigam contribuir com uma luta real pela redução da opressão das mulheres, porque senão, enquanto mulheres ficam lutando pelas suas pautas individuais, ou então enquanto mulheres, sei lá, estão naquele contexto lutando pelo direito ao trabalho, enquanto que mulheres negras estão trabalhando em situações completamente exploratórias, isso não tem possibilidade ou isso não tem como se resolver de uma forma realmente transformadora e realmente revolucionária. Quinto e último capítulo, intitulado Mulheres Negras e o Feminismo, ela vai dizer sobre como se dá a relação das mulheres negras com o feminismo e como ela vai dizer, vai ser de muita dificuldade, e ela conta a história da Sojourner Truth e como e por que razão ela ficou famosa. Então ela vai dizer que aqui a gente está no momento em que já se passou mais de 100 anos desde o dia que a Sojourner ela
a discussão de uma palestra, de uma fala, era sobre isso, sobre o que é ser mulher e sobre o fato de que uma mulher tinha que ser delicada, uma mulher tinha que ser gentil, uma mulher tinha que ser dócil, e ela levanta a roupa e ela mostra os seios e pergunta: os senhores e as senhoras estão vendo meus seios aqui? O que falta para eu ser uma mulher? E ela vai interrogar isso a partir de diferentes afirmações, assim: eu trabalho, eu consigo fazer isso muito bem, eu consigo colher, por causa disso eu não sou uma mulher. E ela vai repetindo uma série de perguntas ali para mostrar que essa ideia de mulheridade, essa ideia que hoje a gente chama de feminilidade, ela é completamente ineficiente, ela é completamente ineficaz, e ela só vai funcionar para mulheres brancas e para o modo como mulheres brancas estão estruturadas. Mulheres negras estão trabalhando no campo, estão cuidando das casas e ainda assim continuam sendo mulheres. Novamente ela volta para a questão do voto, para a questão do sufrágio feminino e de como que mulheres brancas e mulheres negras se aproximaram, ainda que não tenham se unido nesse momento, porque ambos os grupos achavam que estavam fazendo uma coisa positiva no sentido de conseguir direitos para si. Então ela vai dizer que mulheres negras acreditavam que se tivessem direito ao voto, conseguiriam votar em candidatos que tivessem pautas, trouxessem direitos para as mulheres negras, para pessoas negras e de educação especialmente. Então era com esse foco. Só que como ela vai mostrar, o sufrágio das mulheres, o sufrágio feminino, e que incluía aí mulheres negras, ele foi usado de uma maneira bastante intencional, justamente porque quando se pensa ali nos eleitores do sul dos Estados Unidos, o número de mulheres brancas era muito maior, o número de mulheres brancas era muito superior. Só que a partir do momento em que o sufrágio feminino ele vai ser conseguido, ele vai ser conquistado, na verdade, esses votos ele vai ser muito mais favorável à manutenção da supremacia branca, porque em volume, mulheres brancas elas eram maior, existiam mais mulheres brancas do que existiam mulheres negras. Então, o que essas mulheres negras vão perceber é que apesar de terem conseguido o direito ao voto, elas não conseguiam uma alteração da estrutura, elas não conseguiam uma modificação da estrutura, justamente porque a estrutura novamente ia beneficiar as pessoas brancas, e mulheres brancas estavam, inclusive feministas, estavam confortáveis com isso. Toda essa dificuldade que vai haver até ali meados da década de 60 entre mulheres brancas e mulheres negras, especialmente nos Estados Unidos, vai fazer com que em algum momento, nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, as mulheres negras vão romper com as mulheres brancas e elas vão de fato lutar por direitos, mas por direitos das pessoas brancas. Então vai ser um momento de um ativismo bastante intenso, bastante significativo pela luta por direitos, mas de fato é como se essas mulheres quisessem mostrar e precisassem mostrar que aquilo não era uma luta com as mulheres brancas, justamente porque elas não queriam ver suas causas, suas pautas tratadas como sendo menores. Então não havia de modo significativo essa aproximação entre mulheres negras e brancas, justamente porque as mulheres negras já tinham tido experiências anteriores de que as mulheres brancas, as feministas brancas, iam dar o jeitinho de colocar suas pautas como mais importantes. Posteriormente ela vai dizer que ali, já no momento em que estão lutando pelos direitos civis, vai haver um outro tipo de dificuldade para as mulheres negras, que vai ser em relação à conquista de liderança em espaços de luta, em espaços de combate. Então ela vai dizer que vai ser muito difícil fazer com que lideranças mulheres negras tenham de fato um posto significativo, de fato essas mulheres alcancem um posto significativo, independente do quão combativo elas sejam, justamente porque quem vai se destacar vão ser os homens. E, inclusive isso vai ser falado pelos homens negros, que a posição da mulher dentro da luta pela conquista dos direitos civis, que a participação das mulheres em todo esse processo é quase como se fosse nos bastidores, assim. Então a mulher ela pode lutar, mas ela não vai estar como protagonista. Essa mulher ela não vai estar com a atenção voltada para ela, que essa atenção ela vai ser voltada para os homens. Inclusive na discussão que a gente fez sobre a Angela Davis aqui esses dias, a gente falou disso, e a Bell Hooks vai citar a Angela Davis, que vai falar: inclusive, a Angela Davis nem sempre ela era vista como uma liderança muito importante, porque ela ia ganhar destaque por uma série de outras razões, por uma série de outras questões, porque os homens negros que tinham essa função de liderança tinham dificuldade de ceder espaço para essas mulheres na liderança. Por outro lado, ali nos anos 50, nos anos 60, como a gente também já discutiu aqui esses dias a partir do livro A Mística Feminina, está havendo nos Estados Unidos todo um processo de reestruturação no sentido de
É toda uma propaganda governamental para que essa mulher volte para o espaço doméstico, mulheres brancas voltem para o espaço doméstico, justamente porque os homens estão voltando do pós-Segunda Guerra e estão percebendo seus postos de trabalho preenchidos por essas mulheres, porque esses postos de trabalho ficaram vagos enquanto eles estavam na guerra. Então, quando isso começa a se reestruturar, a situação começa a voltar para uma certa ordem ali da normalidade estadunidense, vai haver toda uma propaganda para que essa mulher se torne novamente submissa, se torne novamente dona de casa, reproduza, tem muitos filhos, né? E essa mulher que já estava ali altamente escolarizada. E as mulheres negras também vão comprar esse discurso. Só que esse discurso não funciona tanto para as mulheres negras, porque elas não vão ter tanta proteção que as mulheres brancas tinham. Mas, de fato, em algum nível, elas compram esse discurso e querem desenvolver uma feminilidade parecida como essas mulheres brancas têm. Elas também querem ser submissa, elas também querem ter muitos filhos no espaço de protegido da casa. Elas também querem isso que está sendo vendido ali de forma muito intensa e de forma muito constante pela propaganda governamental, por uma série de propagandas. Apesar da dificuldade que a Bell Hooks fala das mulheres brancas e negras se organizarem em torno do feminismo, em torno da luta por direitos relacionados às mulheres, ela vai falar que é fundamental que isso se mantenha, é fundamental que essa luta continue sendo buscada, que essa igualdade continue sendo buscada, porque ela só acredita de fato numa transformação em que, em algum momento, mulheres negras e mulheres brancas se reconheçam a partir das suas diferenças e se apoiam a partir das suas diferenças. Como ela vai dizer, ela é uma feminista ativa justamente porque ela acredita que é fundamental que o sexismo seja discutido enquanto o racismo também esteja sendo discutido. Porque quando ela mostra na história, qualquer grupo que tiver mais destaque vai lutar pelo seu próprio poder. Então, se a mulher branca puder lutar pelo seu próprio poder em relação a mulheres negras e homens negros, ela vai fazer. Se homens negros se puderem se aliar com homens negros, eles vão se aliar com homens negros. É justamente por isso que a Bell Hooks destaca que a luta racial ela não pode suprimir a luta feminista, justamente porque é fundamental que se reconheça qual é o sistema de opressão, e ela vai dizer, no sistema de opressão, dentro daquele momento, mulheres negras vão ser necessariamente as mais prejudicadas e as mais afetadas, seja pelos homens brancos, seja pelos homens negros, ou seja pelas mulheres brancas. A mulher negra é quem vai estar por último nessa escala de opressão e quem necessariamente vai sofrer de forma mais violenta do que os outros grupos. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre E Eu Não Sou Uma Mulher. Espero vocês para as nossas leituras feministas para a gente fechar 2024. Até mais!